Olá, seja muito bem-vindo ao Macro em Pauta, o programa da Exame que discute economia, política e geopolítica. Eu sou Luciano Pádua, editor de macroeconomia da Exame, e eu tenho o prazer hoje de ter a companhia do André Martins, repórter de Brasil e Economia da Exame. André, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. E além da sua audiência qualificada, nós temos hoje um convidado qualificado, mais do que qualificado. A ideia hoje é iniciar uma série de programas que vão acontecer ali uma vez por mês, em que a gente fecha o mês para tentar fazer um resumo do que aconteceu e o que esperar nos próximos meses. Sem muita delonga, vou apresentá-lo. É o Samuel Pessoa. Ele é pesquisador do BTG, pesquisador também da FGV IBRE, um dos maiores oráculos aí sobre economia e macroeconomia do país e do mundo. Então, Samuel, muito obrigado por estar aqui. É um prazer recebê-lo. Gente, é um prazer estar aqui. Tem um monte de coisa para falar. Vamos aos assuntos, então, que tem muita coisa. A ideia desse programa, pessoal, para você que nos acompanha, vai ser em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre a economia brasileira e o que esperar para os próximos meses, o que aconteceu e o que vai vir. Também no segundo bloco a gente vai falar sobre economia global. Então, vocês sabem que tem muita coisa acontecendo nessa seara e a gente vai tentar destrinchar e botar o que é mais importante para você poder tomar boas decisões no seu dia a dia. E por fim, o Samuel vai trazer para a gente um estudo, uma seleção que ele vai fazer dedicada a esse programa para trazer um outro ponto de vista, um outro ângulo de algo que você talvez conheça, mas não tenha pensado dessa forma. Então, eu espero que vocês gostem e vamos começar agora com o Brasil. Tem muita coisa acontecendo, né, Samuel? A gente começa falando sobre o mês de março, em que a gente teve o resultado do PIB, a gente teve o Copom tomando decisão e baixando 0,25 ponto percentual a Selic, que estava há 9 meses em 15% e há 2 anos sem cair. A gente tem o IPCA que saiu, né, que é o principal indicador para a inflação, saindo um pouco acima das expectativas do mercado. Queria entender com você como é que você viu esse mês, o que ele indica para os próximos. Acho que o tema mais importante do mês foi o Copom. Não houve uma surpresa, porque no momento da decisão já se sabia que a queda seria de 0,25%. Até umas semanas antes se esperava 0,5% de queda. Evidentemente, essa diferença está muito associada ao choque da guerra, que gera esse choque de preço de petróleo, e a gente sabe, preço do petróleo rebate em tudo, gerou essa cautela adicional. O que eu achei interessante, né, e todo mundo avaliou que a ata, o comunicado depois da ata, foi mais dovish, né? Tem essa expressão do mercado financeiro. Que é mais suave, né? Dovish dove é uma bonita pomba branca, né? Então, a pomba branca é mais suave, os banqueiros centrais mais suaves, no jargão lá de Wall Street, são chamados de dovish, e os mais agressivos, que se preocupam muito com a inflação, são os falcões, né? Os hawkish. Em português seria pombal e falcônico. A gente ainda não traduziu essas expressões, né? Mas o ponto que pareceu um pouco dovish, para mim, foi que tanto o comunicado quanto a ata não enfatizou que as divulgações entre a reunião de janeiro, de final de janeiro, e a reunião de março, as divulgações domésticas, elas surpreenderam na ponta de atividade mais forte. Quando eu digo as divulgações domésticas, é o pacote todo. Mercado de trabalho, atividade econômica e inflação. E eu diria, desses 3, o que menos destoou foi a inflação. Porque apesar da inflação ter surpreendido para maior, aquele núcleo que a gente olha com mais cuidado, que é serviços subjacentes, ele continua em queda. Ele está no nível alto, preocupa, mas ele não tem mostrado nenhum sinal de elevação mais surpreendente, de descolamento. Então, dá para dizer que o processo inflacionário ainda está numa trajetória de alguma moderação no nível muito alto. É fato que existe um subíndice lá dos serviços, que todo mundo olha, serviços intensivos em trabalho.
Em geral, são outros serviços vinculados a emprego doméstico. É pouquinho, gente. Esses serviços intensivos em trabalho, eles representam, acho que 6,5% do índice todo. Não é uma coisa muito importante, assim. Mas a gente olha eles com lupa, porque eles dão uma ideia de como que está o canal de transmissão do mercado de trabalho para preços. E a gente sabe que o mercado de trabalho no Brasil ele está muito apertado. Ele certamente opera com excesso de demanda sobre oferta de trabalho. Vamos destrinchar um pouco esse economês para quem está... Claro, é assim, e economista, parece que a gente é um bicho muito ruim, né? Porque o que acontece é que a taxa de desemprego está baixa demais. Pô, mas Samuel, não é bom o desemprego baixo? É super bom o desemprego baixo. O problema é que quando ele fica baixo demais, eu já digo o que é esse demais, mas quando ele fica baixo demais, isso gera uma situação em que os salários nos dissídios, eles acabam se elevando mais do que a produtividade do trabalho. E quando o salário cresce mais do que a produtividade do trabalho, isso sinaliza uma situação de insustentabilidade. Não pode o tempo todo salários crescerem mais do que a produtividade. Ou seja, quando você tem alguma dinâmica insustentável, significa que em algum momento vai ter que ter algum ajuste. Às vezes esses ajustes são dolorosos, como qualquer brasileiro com mais de 20 anos de idade sabe que é, né? Não precisa ser muito velho no Brasil para saber que ajuste macroeconômico, quando a política macroeconômica é insustentável, é ruim. Então, a gente olha esse dado de serviços intensivos em trabalho, apesar de ser só 6% do índice, porque tem essa importância. Ou seja, a economia está desacelerando, o Banco Central iniciou um ciclo de queda, mas a economia ainda está superaquecida. Mas, Samuel, se a economia ainda está superaquecida, por que começou a baixar juros? Porque o Banco Central avalia que o grau de contração monetária é muito grande, ele já fez uma parte do serviço, e se ele atrasar muito o processo de queda de juros, ele pode gerar uma recessão lá na frente. Eu costumo dizer que essa teoria, essa arte de política monetária, é mais ou menos que nem tomar banho em banheiro de hotel que a gente não sabe muito bem como funciona a torneira. Vocês já passaram por essa situação? Sim, sim. Mas você acaba tomando banho ou com a água fervendo ou com a água gelada, né? Você não consegue temperar, porque vem fervendo, aí você muda demais, aí a água gela, né? Em política monetária, seria ou você produz superaquecimento da economia ou uma recessão, e você não quer nenhum dos dois. Então, é uma arte difícil, que requer muita paciência e sobriedade do banqueiro central. Sim. E eles perceberam, a economia já desacelerou, não desacelerou tudo o que tinha que desacelerar. Mas se eu não começar a reduzir os juros agora, se eu esperar para reduzir os juros quando ela desacelerar mais, aí já vai ser tarde demais. E eu posso tomar um banho gelado. E, Samuel, isso tem também relação com o período relevante da inflação que o Copom e o Banco Central observa para tomar a decisão de juros, né? Eu queria também que você aproveitasse e explicasse, né, esse período relevante que as expectativas, o próprio BC diz que ainda estão desancoradas, mas já estão mais próximas da meta de inflação, né? Isso, porque o período relevante é os 12 meses passados 6 meses da decisão. Então é uma... Ou seja, na prática, 18 meses, né? O que a gente está olhando. É os 18 meses... subsequentes. Exatamente. A gente olha 18 meses à frente, mas não leva em consideração os primeiros 6 meses. Até porque quando você ajusta o termostato, demora para a água ficar mais quente ou mais fria. Exatamente, esse é o ponto. Em linguagem de mercado, a gente pode dizer que a gente olha o 6 com 12. 6 com 12. Que dá 18. É o 6 com 12. Esse é o horizonte relevante para a gente, né? E as expectativas, acho que estão em 3,5 nesse horizonte. Ou seja, está meio
ponto percentual só acima. Lembrando que a meta é 3%. A meta né? é O centro 3%. da meta é 3%, com 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Ou seja, de 4,5% a 1,5% você está dentro da meta da inflação do Banco Central, né? Exatamente. E foi feito lá em 2023 uma mudança interessante pelo Conselho Monetário Nacional, de em vez de olhar a inflação em ano calendário, utilizar esses 12 meses móveis que vai andando. Então, foi uma boa medida de aperfeiçoamento dos mecanismos operacionais do Banco Central. Perfeito. Agora, tem um ponto recente, quando a gente fala em política monetária, a gente sempre acaba falando também, a boa prática econômica seria que a política monetária e a política fiscal, aqui os gastos públicos do governo, andassem de mãos dadas, lado a lado. Hoje parece ser um desafio da nossa macroeconomia. A gente tem uma pressão de gastos grande. Recentemente, a gente teve aí uma indicação de que, no último relatório, no primeiro relatório, acho que é o segundo relatório bimestral, de uma possível bloqueio de contas públicas. Queria entender o quanto o fiscal está, pensando hoje, março de 2026, final de março de 2026, como estamos caminhando na política fiscal. E parece que esse ano a gente vai chegar a uma meta. Não quer dizer que, e no último bloco a gente vai falar sobre isso, não quer dizer que esteja tudo bem, mas isso também tem gerado mais dificuldade para o BC para poder diminuir os juros de maneira mais estrutural, né? Com certeza. Quer dizer, quando você diz assim que a política monetária e a política fiscal elas têm que andar de mão dadas, é no sentido que elas têm que ser coordenadas e sincronizadas. Isso quer dizer o seguinte, se o Banco Central coloca a Selic em 15%, porque a economia está muito aquecida, e a gente tem vários sinais de sobreaquecimento da economia brasileira, a política fiscal tem que ajudar o Banco Central. E a taxa de crescimento do gasto tem que estar baixinha, ou até negativa, ou baixinha. Nem não foi o que aconteceu nesse terceiro mandato do presidente Lula. Houve uma decisão lá no final de 2022, quando a eleição já tinha sido ganha pelo presidente Lula, do Congresso Nacional, de aprovar aquela emenda constitucional da transição. PEC da transição, né? A PEC da transição, que adicionou quase 170 bilhões de reais de forma permanente no orçamento. Isso gerou um aumento do gasto público. O ministro Fernando Haddad fez uma série de medidas e ele conseguiu, ao longo do tempo, produzir uma certa moderação na taxa de crescimento dos gastos públicos. E o ápice dessa moderação foi no primeiro semestre do ano passado. E esse ano é ano eleitoral, né, gente? Então, a gente sabe que tem ciclo político. A despesa pública esse ano vai crescer mais do que o ano passado. O ano passado ela cresceu menos do que o retrasado e o ano anterior ao retrasado, que foi 2023. É só para a gente ter os números. O gasto primário real deflacionado pelo IPCA, ele cresceu em 23 contra 22, 9%, em 24 contra 23, 6%, em 25 contra 24, 1,5%, e esse ano provavelmente vai crescer 5%. Então tem uma reaceleração do gasto e pode ser que essa reaceleração do gasto esteja por trás desses dados de atividade mais fortes, né? Que vieram mais fortes no primeiro trimestre. Está aparecendo os dados de atividade mais fortes. Vários deles são associados a crédito. Porque outra característica dos governos petistas é aprovar uma série de medidas para facilitar o crédito, que, do ponto de vista da eficiência de funcionamento da economia, está correto. São medidas muito boas. Em geral. A gente teve o crédito consignado CLT. Exatamente. Também agora, recentemente, teve o anúncio de, tanto olhando para a pessoa física, também para empresas, né? Tem crédito de estímulo à exportação, que foi anunciado recentemente. E fora os programas, né? Desenrola, para tentar livrar. Porque também tem uma coisa subjacente que acontece naturalmente, né, Samuel? Que é o endividamento muito alto das famílias, né?
Então, eu diria assim, a gente tem, naquele tema que você estava falando, da sincronia entre política fiscal e monetária, começou com um choque positivo muito grande, que o ministro Fernando Haddad conseguiu desacelerar. Esse ano vai reverter uma parte, porque é ano eleitoral. Por outro lado, tem esses esforços do governo. Acho que o item mais importante da lista foi o consignado para trabalhadores que trabalham sob contrato CLT, né? Usar uma parte da multa do fundo de garantia em caso de demissão como colateral daquele empréstimo. Né? Foi a medida, ainda está implementando, mas a gente tem visto nos dados que, de fato, esse crédito está pegando na economia, está gerando demanda. Ou seja, não está muito claro para a gente qual vai ser a intensidade da atividade econômica esse ano. O ano passado rodou a 2,3, vindo de 3,4 ano retrasado. Né? Um ano retrasado foi 3,4 em 24, e em 25 rodou a 2,3, uma desaceleração de 1,1 ponto percentual. Agora, a desaceleração, na verdade, foi bem maior do que essa, porque o ano passado a agropecuária bombou, e a produção de petróleo da Petrobras, do pré-sal, também bombou. E o ano retrasado, a agropecuária tinha tido crescimento negativo, e a indústria extrativa mineral cresceu só uns 3%. E o ano passado, a agropecuária acho que cresceu 11%, a extrativa mineral cresceu 8% ou 9%. Então, uma boa parte do crescimento ano passado foram esses setores mais exógenos. Se eu me restringir aos setores cíclicos, a desaceleração foi muito mais intensa. Interessante. De 4,5% para 1,5%. Aparentemente, os setores cíclicos esse ano eles vão rodar mais rápido do que o ano passado. Exatamente por conta daquela inversão da política fiscal. E, evidentemente, isso vai gerar uma resposta do Banco Central de uma parcimônia adicional. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, desde que eu vi o comunicado do Banco Central, voltando para o início... Sim, porque no final é isso. Né? Eu achei que, se eu dissesse que uma coisa me surpreendeu, foi o pouco peso que eles deram a esses dados de atividade que vieram na direção contrária. Vamos ver se esses dados continuam vindo e como ele vai se pronunciar na próxima reunião. Ótimo. Até ia perguntar da expectativa da próxima reunião, porque a gente observa no próprio Boletim Focus que acho que eu acabei de voltar de férias. Quando eu saí de férias, a expectativa é que a taxa de juros terminasse o ano em 12%, e agora já teve algumas revisões, já tem gente observando 2,5%, alguns bancos já estão vendo a 13%. Qual que é a expectativa que você vê dessa taxa de juros, olhando todo esse cenário? Eu acho que já pode até acrescentar o fator guerra do Irã, que a gente vai falar também mais para frente. Exatamente. A gente, lá na equipe de macroeconomia do BTG, nós ainda estamos com 12%. De Selic terminal, né? Selic terminal para esse ano. Mas a gente está pensando em reavaliar para maior. 12,5%, alguma coisa assim. Ainda não fizemos esse movimento, estamos esperando termos mais informações, principalmente da questão da guerra. Mas, como eu disse, eu acho que não é só a guerra, não. A dinâmica doméstica, talvez ela se mostre mais forte do que todo mundo em dezembro do ano passado imaginava que estaria. E aí a queda tem que ocorrer, pelos motivos que a gente conversou agora, senão vai tomar banho gelado lá na frente, mas talvez ocorra mais lentamente. E tem talvez aí um fator novo, né? O que a gente tem visto nos últimos tempos, como você lembrou, estamos em ano de eleição. E ano de eleição, invariavelmente qualquer governo busca os instrumentos que tem para poder melhorar suas chances de reeleição. No caso do Brasil, a gente vê agora, muito recentemente, uma mudança no perfil das pesquisas, de umas 5 semanas para cá, de um crescimento muito forte do Flávio Bolsonaro ante o Lula, que estava muito à frente nas intenções de voto. A gente sabe que as intenções de voto são ainda incipientes, que a gente haverá muita mudança ainda no cenário, que o governo prepara uma artilharia contra o Flávio. Feito todos esses disclaimers, vocês estão olhando e pensando
se o governo pode abrir a caixa de ferramentas, como se fala na política, para tentar turbinar novos gastos que auxiliem, por exemplo, na avaliação positiva do governo, que ajudem na aprovação. Vocês estão monitorando isso e pensam como é que isso pode se comportar na economia? A nossa avaliação é que ele já abriu a caixa de ferramentas. Não tem muito mais de onde vir. Vamos lembrar só qual foi a caixa de ferramentas que o governo abriu. Primeiro, aquele consignado lastreado na multa do Fundo de Garantia, que foi instituído, acho que em março, abril do ano passado, mas ele está entrando agora, porque teve que passar pelo Conselho do Fundo de Garantia, uma série de restrições legais, os bancos tiveram que se adaptar. E a própria população também se adaptando a aprender a utilizar esse crédito. Então, o primeiro item foi esse. O segundo item foi o ano passado, que o governo pegou 20 bilhões que estavam parados lá no Fundo Social, Fundo Soberano Social do Pré-Sal, né? E colocou para financiar, para ajudar a financiar o faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Sim. É muito dinheiro. 2,2 milhões, né? Se eu não me engano. Não, 20 bilhões, né? Não, mas eu digo a faixa de apartamento do imóvel que você pode comprar. Isso. Né? Exatamente. Aumentou o valor. Aumentou para 13 mil reais, se eu não me engano. Agora. Aumentou a faixa e também aumentou o valor máximo de imóvel, que é esse valor que você está falando, que você pode financiar. Exatamente, porque o objetivo do presidente Lula é criar um produto de financiamento imobiliário subsidiado para a classe média, que ele avalia que é aquele grupo da sociedade que vai ser o eleitor pêndulo, que pode votar no Flávio ou nele, e ele está tentando captar esse eleitor. Certamente esse faixa 4 do Minha Casa Minha Vida tinha esse objetivo. Terceiro item da caixa de ferramentas do presidente Lula, para tentar se reeleger, foi a mudança da tabela do imposto de renda, né, que também pega mais ou menos essa parcela do eleitorado. Teve o programa de reforma também, olhando ainda para a questão habitacional. Programa de reforma, porque esse é muito perigoso, né? Lembra um pouco aquele da presidente Dilma, né? Minha Casa Melhor, que teve um índice de inadimplência imenso, né? Então, preocupa. Do ponto de vista de política pública, né? Parece uma política pública muito mal desenhada. Assim. E depois... Teve o Gás do Povo. Tivemos o Gás do Povo. De energia elétrica. O de energia elétrica, né? Tarifa social para aquelas famílias que estão no cadastro único, né? E anteriormente aquele programa de poupança dos estudantes. O pé de meia. O pé de meia. Isso. É um pacote robusto, né? Eu acho que não vem mais, porque você tem as restrições do próprio arcabouço fiscal. Para contornar essas restrições, ele teria que votar uma emenda, uma lei complementar. Né? Não sei se o Congresso daria para ele mais orçamento. A gente pode pensar, em 2022, o presidente Bolsonaro aprovou uma PEC, né, lembra? A gente chamou de PEC kamikaze, né? Que gerou lá um gasto, desonerações e um monte de coisa a mais. O presidente Lula não tem a maioria no Congresso que o presidente Bolsonaro tinha. Então, eu não vejo muito espaço. E a gente tem que lembrar, estamos entrando em abril, né? Sim. Daqui a pouco. Dia 4 de abril já é o momento de desincompatibilização. O Congresso desmarcou todas as agendas dessas próximas 2 semanas exatamente pelas articulações políticas que estão acontecendo. A partidária acabando. Exato. E, então, assim, a gente está se aproximando da eleição. Assim, os gastos eleitoreiros, eles têm que ser feitos até julho e agosto, né? Depois não... Depois a campanha... Então, a gente tem abril, maio, junho, julho, tem 5 meses para abrir as caixas de ferramentas. Não é? O tempo está terminando. Então, eu acho que não vai vir mais muita coisa, não. Eu acho que o próprio presidente Lula entende que se abrir caixa de ferramenta demais, bate no câmbio. E aí afeta ele de outra forma, né? Afeta ele pelo outro lado. Né? Então, é um ajuste delicado que ele tem que fazer e vai precisar do presidente Lula um certo sangue frio. Porque o que a gente está fazendo, e acho que talvez o que a gente está vendo, talvez seja o tema do último bloco nosso, tem um certo esgotamento de um modelo redistributivista buscado pelos governos petistas. Né? Essa ideia de tributo à sociedade, arrecada e distribui na forma de programas sociais, esse modelo está se esgotando e a gente está vendo o sinal do esgotamento desse modelo em diversas dimensões.
Eu acho que eu queria só, acho que antes da gente passar para o próximo bloco, eu queria explorar um pouquinho a questão do mercado de trabalho, né? A gente teve os dados hoje do PNAD, subiu para 5,8 no trimestre fechado em fevereiro, mas ainda, comparando a outros anos, né, foi das menores taxas de desemprego para o mês de fevereiro. Muito se discute, os economistas discutem, o que explica esse mercado de trabalho mais aquecido, né? Como você já falou em outros momentos aqui na nossa conversa. A gente já tem alguma explicação com uma taxa de juros tão restritiva, por que esse mercado de trabalho segue dessa forma? Acho que tem dois parâmetros que a gente tem que olhar. Um parâmetro é a taxa de desemprego atual. E o outro parâmetro é aquilo que a gente chama de taxa de desemprego natural, taxa de desemprego natural. O que é a taxa de desemprego natural? É aquela taxa que equilibra o mercado de trabalho, fazendo com que os salários cresçam junto com a produtividade. Então, uma taxa de desemprego que gera uma dinâmica no mercado de trabalho que não pressiona o mercado de trabalho. Essa taxa, há 15 anos atrás, ela era em torno de 10%. O desemprego natural no Brasil era em torno de 10, 9,5%. De fato, se você pegar a média do desemprego nos 8 anos do presidente FHC e nos 8 anos do presidente Lula, vai dar uns 9,5%. Então, assim, o desemprego não caiu nos 8 anos do presidente Lula, caiu no da Dilma. Sim. E uma parte daquela queda foi artificial e a gente sabe o que custou essa artificialidade. Por quê? Porque essa taxa natural está associada a dinâmicas do mercado de trabalho. Nível de formalidade da economia. Rotatividade. Ela caiu. O que era 10%, provavelmente hoje é 7%. Uma queda grande. Por que isso é importante? O desemprego está em 5,5%. Se a natural é 10, significa que o hiato no mercado de trabalho, ou o excesso de demanda sobre oferta, é 10 menos 5,5, que dá 4,5. Agora, se a natural é 7, 7 menos 5,5 dá 1,5. Uhum. Ou seja, a pressão sobre o mercado de trabalho é menor. Lembra que eu falei para vocês que os serviços subjacentes, que é um núcleo importante de serviços tão estáveis, esse mesmo serviço subjacente, lá em 2014, ele estava indo para 9,10. Hoje ele está estável em 6. E hoje o desemprego é até um pouquinho menor do que era em 2014. Ou seja, mudanças ocorreram. Eu acho que a sua pergunta era entender isso. Que mudanças foram essas? São mudanças estruturais. Porque quando a gente diz assim, a taxa natural caiu, eu não estou falando da taxa corrente, do que está acontecendo na conjuntura do mercado de trabalho. Estruturalmente. Uma coisa estrutural. Sim. Então, quais são os fatores? São 5 fatores, gente. Primeiro fator é o envelhecimento da população. O Brasil passou a transição demográfica, bônus demográfico passou, a gente está envelhecendo e trabalhadores mais experientes ficam menos tempo desempregados. Perfeito. Segundo é o aumento da escolaridade da população trabalhadora brasileira. Gente mais escolarizada também fica menos tempo desempregado. Nós tivemos a reforma trabalhista, que reduziu os custos do contrato de trabalho. A gente tem uma revolução tecnológica, né, gente? Você, qualquer um de nós aqui, semana que vem, se nós quisermos virar motorista de Uber, eu viro motorista de Uber. Se nós tivermos um imóvel e a gente quiser colocar um quarto para alugar no Airbnb, a gente consegue facilmente fazer isso. Virar entregador de pizza. Né? Uma série de ocupações que as novas tecnologias permitiram que elas existissem. E essas ocupações elas têm a característica de gerarem um posto de trabalho com muito mais facilidade, com muito menos restrições. Isso reduz a taxa natural de emprego. E o quinto fator é esse programa Bolsa Família muito turbinado, com valor unitário do benefício muito maior, que começa a aparecer nas pesquisas que eu conheço alguma evidência
de que os programas sociais estão reduzindo a disposição ao trabalho de alguns grupos demográficos. Não é generalizado, mas tem alguns grupos demográficos, o estudo que eu conheço, que é de um colega meu do FGV Híbrido, Daniel Duque, mostra que homens jovens de baixa renda reduziram sua disposição ao trabalho, parece que está associado a ficar mais tempo na escola. Então, nem é ruim do ponto de vista da sociedade, né? Porque se as pessoas estão ficando mais tempo na escola, elas vão ser trabalhadores lá na frente mais produtivos, né? Então, me parece que 5 motivos explicam por que a taxa natural, que era 10, hoje está mais com cara de 7. Você perguntou e veio, né, André? Uma Veio. baita resposta sobre o mercado de trabalho, que é uma das principais dúvidas que a gente tem hoje. Acho que a gente aqui termina o bloco, um bom cenário que a gente conseguiu montar. E o Samuel citou aqui, dentre algumas coisas que ele falou de sangue frio. E eu acho que eu inauguro esse segundo bloco, porque eu acho que uma das principais motivações de qualquer líder hoje, nesse momento que a gente está vivendo a guerra no Irã, é sangue frio. A gente tem desde o dia 28 de fevereiro, houve um ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã, em que desencadeou um conflito que arrastou toda a região do Oriente Médio para uma guerra. Os Estados Unidos não chamam de guerra, efetivamente, porque não houve consentimento do Congresso, mas para todos os efeitos é uma guerra. O Irã, até aqui, mostrou uma capacidade de fazer uma guerra assimétrica, em que ele torna os custos do ataque muito baixos e os custos de defesa muito altos. Tem feito sangrar tanto as defesas dos países aliados quanto dos Estados Unidos e Israel, e tem feito sangrar especialmente a economia global, ao asfixiar ali o Estreito de Hormuz, que é um dos principais gargalos, né, um dos choke points que se fala da economia global. Fala-se alguma coisa entre 20% a 30% do petróleo. Quando se fala em fertilizantes é muito mais. Quando se fala em gás natural também é uma proporção ainda maior. Então, Samuel, eu queria te perguntar, caminhando para o nosso segundo bloco. A economia global deu um pouco de uma virada de ponta cabeça desde o final de fevereiro. Queria entender como é que você está vendo esse cenário. Olha, me parece muito preocupante. É uma guerra que a característica básica para mim dessa guerra é como o presidente Trump foi surpreendido pela capacidade de reação do Irã. E o que me surpreende é como que o presidente da nação mais envolvida do mundo, um monte de recursos, tem um monte de assessor, como que ele está tão mal assessorado? A gente está vendo há 4 anos a guerra da Rússia na Ucrânia. A Rússia tem usado o tempo todo drones de fabricação iraniana. Temos visto como esses drones machucam o dia a dia do cidadão ucraniano. Destrói fonte de energia. Tal. Permite que a Rússia ganhe a guerra? Não permite que a Rússia ganhe a guerra. Mas causa um estrago imenso na vida cotidiana da sociedade ucraniana. Uhum. Isso a gente vê. Ora, eu não preciso ser um grande analista, especialista de relações internacionais, para imaginar que se o Irã tem essa capacidade de ajudar a Rússia, no esforço de guerra da Rússia, na produção desses equipamentos, que ele iria usar essa capacidade para se defender. E se o Irã consegue mandar um monte de drone para bombardear Kiev, por que ele não conseguiria mandar um monte de drone para fechar o Estreito de Hormuz? Então, assim, é óbvio que esse ataque geraria o fechamento do Estreito de Hormuz. Evidentemente, eu imaginaria, se os Estados Unidos tomou essa decisão assim mesmo, e já teria um plano, que eu não consigo saber qual é, para destruir as fábricas que produzem os drones. O que a gente está vendo é que ele não tinha nenhum plano. Então, parece que os Estados Unidos foi surpreendido por essa capacidade de defesa do Irã em fechar o Estreito de Hormuz e em gerar
bombardeios aos aliados árabes dos Estados Unidos, né? Bahrein, Arábia Saudita, e etc., Dubai, etc. Ora, quando a gente vê um país com o poder dos Estados Unidos sendo surpreendido, isso significa que entramos numa guerra que eu não sei como ela vai terminar. Aparentemente, ela vai ser muito mais longa do que a gente imagina. Por exemplo, certamente o Trump, estamos conversando aqui no mês de março, ele vai ter que colocar soldados. O que muda a escala da guerra, Sim, né? E o desfecho dela. Muda completamente. E a gente não sabe qual vai ser a capacidade do exército iraniano de responder a isso ou não. Será que colocando 10 mil mariners em umas ilhas lá, em algum lugar do litoral do Irã, sei lá o quê, ele consegue abrir o Estreito de Hormuz ou não? Eu não sei. Eu olho aqui do alto do meu desconhecimento, e a única coisa que eu consigo saber é que vai colocar os 10 mil mariners, sei lá quantos, e o Irã vai continuar jogando drone em cima deles. Se eles vão ter uma defesa boa para os drones, eu não sei. Mas que o Irã vai continuar jogando drone em cima dele, isso eu sei que vai acontecer, porque está acontecendo. E até agora nada sinaliza que essa capacidade de produção desse tipo de equipamento foi afetada pelos ataques todos que ocorreram lá no Irã. E olhando, acho que o Luciano citou tanto a questão do petróleo, gás natural, a gente vê essa questão de energia, né, que é tão necessária para todo mundo. Quanto a gente pode esperar, exatamente pelo prolongamento desse conflito, além do esperado, de um choque inflacionário, a gente olhando para a economia global? Eu acho que o choque inflacionário vai ser mais longo do que o que está nas curvas de preço de petróleo. Lembrando, né, que o barril já saiu de uma faixa antes da guerra de 65 a 70 dólares por barril, já tocou 120, hoje eu posso estar enganado, Está 110. Está por volta de 110, o que muda completamente os cenários de custos para tudo, né, Samuel? E aí, nesse cenário, nessa dinâmica toda, dá para dizer que o Brasil não é muito mal. Ele está relativamente protegido. É por dois motivos. Primeiro motivo que a gente está longe de tudo, né? Gente, Argentina. Assim, a América do Sul é o continente mais excêntrico da economia mundial. A gente está aqui, quando a gente pensa num lugar bem excêntrico, a gente pensa na Austrália. A Austrália não é excêntrica, porque a Austrália está lá pertinho da China e do Japão. Tem muita economia perto da Austrália. A gente está meio longe de tudo. A Argentina mais ainda. Ou seja, está acontecendo um monte de confusão, a América do Sul fica melhor. A gente notou isso quando teve a invasão da Rússia na Ucrânia. Passou um tempinho e as medidas de risco de países sul-americanos melhoraram. Simplesmente porque o mundo ficou muito pior e relativamente a gente ficou um pouco melhor. Tem uma mudança que é toda essa confusão que ocorre nos Estados Unidos. Né? O que a gente falou aqui da guerra do Trump? A gente está dizendo que ele tomou uma decisão de fazer uma guerra mal assessorada. Ora, em novembro de 2024, foi publicado um texto longo de economia por um cara que veio a ser o chefe da assessoria econômica do Trump e hoje é diretor do FED, o Stephen Manning. Esse texto meio que foi a base para o Trumponomics. Eu li o texto. O texto é uma porcaria. Assim, a economics do texto é muito ruim, está tudo errado lá. É meio dizer assim, o Trump está mal assessorado. Ele está usando economistas para assessorá-los que estão errados. O cara, o Stephen Manning, nem tem um currículo ruim, não. O cara é PhD em Harvard. Foi aluno do Martin Feldstein, que é um cara especialista em finanças públicas. Inclusive, o paper de tese dele ele publicou numa revista muito boa. Então, passou lá por todas as credenciais da profissão. Mas não sei o que aconteceu com a cabeça do sujeito. Aquele texto que deu origem a Trumponomics é uma porcaria. É ruim, está errado. Está tecnicamente errado. É estranho. Mas se o presidente Trump está tecnicamente mal assessorado na economia
Tudo que a gente discutiu aqui, provavelmente, ele está tecnicamente mal assessorado em questões de relações internacionais. Isso começa a diminuir a confiança que o mundo tem nas instituições americanas. Inclusive, há umas semanas atrás, saiu um relatório de uma dessas agências, acho que é uma agência sediada na Suíça, não sei, algum lugar, que faz avaliação da qualidade da democracia nos diversos países do mundo, né? Não saiu? Uhum. E os Estados Unidos foi rebaixado, né? Ou seja, tem uma piora institucional nos Estados Unidos, que pode ou não ser revertida. Aquela sociedade sempre foi uma sociedade muito dinâmica, flexível, que se autocorrige, mas eles estão passando por um momento difícil, claramente um momento de piora institucional. Isso gera, do ponto de vista dos aplicadores de recursos financeiros, a demanda por uma certa diversificação, que tem nos beneficiado. E eu diria, todo esse imbróglio no Irã e no Oriente Médio não nos afeta negativamente nessa dimensão, porque nós continuamos bem posicionados. Eu disse que eram 2 motivos. O segundo motivo é mais simples. Nós somos, diferentemente dos choques do petróleo dos anos 1970, hoje nós somos exportadores de petróleo, né? Então, esse é um choque que melhora os termos de troca brasileiros. Então, tem o choque inflacionário aqui dentro, é verdade, como ocorre no mundo todo, mas melhora os nossos termos de troca. O que a gente exporta fica valendo mais, porque a gente exporta petróleo. É a maior commodity que a gente exporta. Gera um ganho de dólar na nossa balança comercial e gera um ganho de receita para o setor público brasileiro, tanto a União como os estados e municípios, né? E a gente sabe que um dos maiores problemas nossos é um problema fiscal. Na dimensão fiscal, esse choque nos ajuda. Vai ajudar a fechar as contas. Vai ajudar a fechar as contas. Interessante. Última coisa que eu ia te perguntar sobre o Bloco Internacional, Samuel, o Fed, né? A gente teve manutenção da taxa de juros recentemente. Como é que você vê? Porque as decisões do Fed vão sempre acabar aqui no apetite ou não do investidor estrangeiro de vir para outros mercados emergentes. Acho que nessa dimensão, a gente tem revisado os juros dos Estados Unidos um pouquinho para maior. Tanto a questão do risco pegou, então o juro longo está um pouco maior, mas o juro curto também, porque está cada vez mais claro que a retomada do ciclo de queda do Fed Fund, da taxa de juros básica lá nos Estados Unidos, a Selic deles, né, que a gente chama de Fed Fund, taxa de fundos do banco do Fed, né? A retomada do ciclo de queda vai ficar para frente, porque a economia está forte, ela não está fraca, e os dados de inflação não estão caindo, né? Não tem inflação na meta, no horizonte que a gente enxerga aí na frente, né? Então, vamos viver com juro americano um pouquinho maior, isso já está no preço, mas os últimos dados que saíram foram na direção de um pouco mais de juro lá no Gigante do Norte, né? Ótimo. E Samuel, falar agora, iniciar esse nosso terceiro bloco, que a ideia é falar um pouquinho do estudo recente publicado pelo senhor no BTG Pactual, que fala um pouquinho do dilema fiscal brasileiro, né? E como a indexação relacionada aos principais, do salário mínimo, aos principais benefícios, né? Tanto da aposentadoria, BPC, ele causa esse problema fiscal que o Brasil tem, que é necessário fazer uma reforma de quase 400 bi, né? Vários estudos que a gente vê coloca isso. Queria que você aprofundasse um pouquinho, falasse o quanto, porque muito se discute sobre emenda, sobre gastos que não são despesas primárias. A indexação é uma despesa primária e o estudo mostra que 45% já ocupa esse espaço. Eu queria que você explicasse por que isso é um problema. Vamos lá, André. É um estudo que eu fiz com o meu colega da equipe de macroeconomia do BTG, o Fábio Serrano. Uhum. E a gente sabe que quando houve aquela emenda da transição, PEC da transição, emenda constitucional da transição, foi outubro, novembro de 2022. A gente acabou com o teto dos gastos lá que vinha do governo Temer. E ao fazer isso,
o teto dos gastos tinha indexado os mínimos, os pisos que a União tem que gastar com saúde e educação na inflação passada. E aí, a emenda constitucional da transição reindexou a receita corrente líquida e atualizou o gasto desde o início da vigência do teto dos gastos, foi lá em 2017. Uhum. Então, deu não só a inflação, mas o crescimento da receita corrente líquida. Quando o presidente Lula assumiu, ele tomou uma outra decisão que foi reindexar o salário mínimo no crescimento da economia. Então, salário também, novamente, na emenda constitucional da transição. Transição, é a PEC da transição. Exatamente. Mas no governo Temer, a gente parou com a política de elevação do salário mínimo. Corrigia só a inflação do ano anterior. Só a inflação do ano anterior. Essa política foi revertida e a gente passou a corrigir o salário mínimo pela inflação e pelo crescimento do PIB. Então, a conta que o meu colega Fábio Serrano fez foi o seguinte: vamos imaginar um cenário contrafactual em que em 23, 24, 25 e 26 nós mantivéssemos a regra de indexar o salário mínimo à inflação passada, sem dar aumentos reais, e nós introduzíssemos os pisos constitucionais, em vez de reindexá-los à receita corrente líquida, nós reindexássemos a taxa de crescimento da população. Ou seja, fixássemos os mínimos constitucionais à dinâmica demográfica. Uhum. Qual a ideia? Fixar o mínimo de constitucionais saúde e educação à dinâmica demográfica é fazer com que o gasto com saúde e educação, claro, como em termos per capita, ficasse constante. Que é um pouco a mesma ideia de você aumentar o salário mínimo pela inflação passada, manter Sim. o valor real do salário mínimo constante. No caso dos pisos constitucionais, é manter o gasto per capita com saúde e educação constante. Uhum. A ideia é, a gente está numa situação fiscal dramática, a dívida pública está crescendo. Quando nós tivermos esse problema, vamos dar uma desacelerada na melhora das políticas sociais. Então, vamos deixar de aumentar o salário mínimo em termos reais, vamos manter o salário mínimo constante, mas sem aumentar em termos reais, e vamos manter os gastos com saúde e educação per capita constante, em termos per capita constantes, enquanto a gente estiver arrumando o desequilíbrio fiscal. Essa era a ideia. Então, o Fábio Serrano fez o contrafactual e recalculou os gastos do governo naquelas políticas públicas vinculadas ao mínimo, que é benefício prestação continuada e benefício base do regime geral de previdência social, Sim. e recalculou os gastos com os pisos constitucionais nessas circunstâncias. Bom, o que sai é que no quadriênio do terceiro mandato do presidente Lula, o gasto seria 520 bilhões de reais menor, em termos reais. E ele vai aumentando ano a ano, né? Vai aumentando ano a ano. Só 2026 seria 210 bilhões a menos. Isso pensando tanto os benefícios de BPC, aposentadorias, saúde e educação, né? Juntando os mínimos constitucionais para todas essas... A gente está falando no final do aparato social brasileiro, né? Em alguma medida, né? A gente está falando nos programas do Estado de Bem-Estar Social brasileiro. Algumas coisas estão fora, como seguro-defeso, seguro-desemprego, tem alguns seguros próprios, mas o grosso está aí, né? Eu acho que pouca gente se dá conta, Samuel. Assim, tem uma frase do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que é interessante, que todo mundo fala sobre vou fechar ministério. Houve uma discussão, uma época que vou diminuir o número de ministérios, vou aumentar o número de ministérios. E ele fazia uma piada que ele falava assim, mas dá bilhão. E eu acho que essa discussão que você está trazendo, embora ela seja uma discussão bastante técnica, não é uma discussão de bilhão, é uma discussão de trilhão. Né? Então, nós estamos falando em 4 anos em meio tri. Né, a mais. E numa dinâmica de população que envelhece, numa dinâmica de aumento de custos e gastos primários brasileiros,
com uma política monetária super restritiva. Então, eu achei muito interessante isso, porque meio que fala um pouco de um esgotamento, como você citou no nosso primeiro bloco, né? Porque o que acontece? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, acho que o primeiro ponto muito importante dessa discussão é que a gente não está falando aqui de desperdício. Ninguém que vive de salário mínimo vai dizer que aumentar o salário mínimo é um desperdício. Sim. Bem importante posicionar isso para até não polarizar essa discussão. Exatamente. Ninguém que precisa do SUS vai dizer que é um desperdício aumentar per capita o dinheiro do SUS. Então, não estamos discutindo desperdício. São políticas públicas meritórias importantes. O que nós estamos discutindo é o tamanho do nosso welfare state, nosso estado de bem-estar social, frente aos limites de capacidade produtiva da nossa economia. A gente está discutindo, mais ou menos, um choque com a realidade, o ajustamento entre as nossas pretensões e o que a gente pode ter. E esse é um fenômeno coletivo. O que eu estou dizendo de esgotamento do modelo? Agora, alguém tem dúvida que se eu, em 4 anos, coloco $500 bilhão a mais de gasto público, isso vai gerar Selic maior? Alguém tem dúvida que Selic a 15 está ligado a isso? Não estou dizendo que isso é desperdício ou que isso é ruim. Mas estou dizendo, olha, tem custos e benefícios. Tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Porque o Estado querendo avançar sobre os recursos privados para fazer as suas políticas públicas meritórias, numa economia que taxa de desemprego lá baixa, né, você já está testando os limites da capacidade produtiva, a expressão dessa dinâmica de um certo conflito distributivo é juro alto. Então, o juro alto não caiu do céu. O juro alto não é alto porque o Gabriel Galípolo é um anjo maligno que quer nos torturar. Não. Ele está operando um sistema de pesos e contrapesos que é autocorretivo, porque se ele manter um juro errado, ou vai ter inflação demais, ou vai ter recessão demais. Tudo que a gente está vendo na economia, ele está operando bem a maquininha dele. E os juros são esses porque a operação da maquininha dele, que ele está operando bem, jogou o juro nesse valor. Não é que ele quer nos torturar. Essa é a expressão de um conflito da sociedade. E quando eu digo que ele está testando os limites, é porque o governo dá com uma mão, gerou crescimento econômico, gerou aumento de renda. Se eu pegar o salário médio ou mediano da PNAD nos últimos 4 anos, cresceu bem, só que gera juro. Aí as pessoas estão endividadas. Dá numa ponta e tira na outra. Aí o juro mais alto gera comprometimento de renda. Dá numa ponta e é por isso que o modelo está se esgotando. E a expressão, para mim, do esgotamento do modelo é a baixa aprovação do governo Lula III. Samuel, no fim das contas, desculpa te interromper, o estudo mostra que o governo escolheu um caminho estruturalmente mais caro para ter esses resultados, né? Se ele quisesse ter esses resultados, não tinha outro jeito. Ele teria a maneira de ele ter esses resultados, sem pressionar tanto os juros, ele teria que ser capaz de arrecadar uma carga tributária muito maior do que ele arrecada. E já está no limite também do que a gente consegue. Porque tem que ser muito maior. E aí é uma questão... vale a gente olhar essa última medida do ministro Fernando Haddad, né, do imposto sobre as altas rendas para compensar a mudança da tabela do imposto de renda. Sim. E o ministro disse, olha, foi equilibrado, eu vou ter uma perda de arrecadação de tanto, e o que eu vou arrecadar com esse imposto sobre essas altas rendas compensa. E o ministro está certo. Compensa do ponto de vista de superávit primário, assim. Fecha a conta. Fecha a conta. Agora, não compensa do ponto de vista de juros. Por quê? Porque você está desonerando para classe baixa e classe média. Até R$5.000. Isso. Né? E até 7.200 tem... Isso, até 7.200. Você está dando renda para quem consome tudo. Então você vai dar aquele dinheiro, aquilo vai virar consumo. Vai dar um drive. Aí o que você queria
Você queria que você tirava a renda dos ricos e os ricos reduzissem o consumo. Você não quer só gerar equilíbrio de receita e despesa no Estado. Você quer gerar equilíbrio de demanda agregada sobre a economia como um todo. Então, se tem uma política pública que está transferindo dinheiro a uma certa classe social, eu vou tirar dinheiro de outra classe social, eu quero que retirar dinheiro dessa classe social reduza o consumo na mesma medida que a transferência de dinheiro para a classe social mais pobre aumenta o consumo. Aí eu equilibro na demanda. Sim. Esse equilíbrio não ocorre, porque eu tributo os ricos e os ricos não vão diminuir seu consumo na mesma medida. Por quê? Porque rico tem dinheiro guardado, tem outras fontes de renda que não só a renda do seu trabalho, ou a renda... Ele consegue manter a vida girando. Ele consegue manter a vida girando mais ou menos na mesma medida. Então, se você vai dar para os mais pobres, você tem que tributar 2 dos mais ricos. Para ser neutro. Tá, esse número 2 eu tirei da minha cabeça. É só um exemplo, que é diferente, né? Diferente. O peso. Você tem que, mais do que aumentar a receita sobre os ricos, para compensar uma transferência aos mais pobres, para que essa medida seja neutra, não do ponto de vista da dinâmica da dívida pública, mas seja neutro do ponto de vista da demanda sobre a sociedade, que é o que vai gerar o juro. Que vai gerar inflação, que vai gerar uma inflação, demanda sobre serviços, etc. E aí sim vai gerar o juro. Só tentando explicar esse caminho. Mas isso é bastante interessante, né? Porque a gente vê essa trajetória, essa é uma discussão muito estruturante. E a gente sempre trouxe aqui pessoas, e já conversamos com secretários do Tesouro, ex-secretários do Tesouro, e todo mundo é muito taxativo ao dizer, olha, enquanto não resolver a questão da indexação do salário mínimo, né, e o aumento real dele, por exemplo, e aqui não está ninguém querendo dizer que não é meritório, né, fazer isso, mas tem um custo, como você falou, mas enquanto não se fizer isso, a gente vai estar meio que patinando um pouco vamos estar cortando unha ou botando band-aid numa ferida bem mais grave, né? É assim, a gente tem uma economia com muita desigualdade. A maior desigualdade é a desigualdade de consumo. A gente quer que os mais pobres consumam mais. E, portanto, a gente quer que os mais ricos consumam menos. A capacidade da gente fazer isso numa economia de mercado, com propriedade privada dos meios de produção, ela é limitada. Eu não consigo colocar a distribuição de renda onde eu quero. Não é por outro motivo que toda a tradição do pensamento marxista, que depois virou leninismo, tal, que queria promover mudanças mais profundas na sociedade, ela percebia que para mudar num curto intervalo de tempo a distribuição de renda, eu tinha que mexer na estrutura de propriedade. A coisa não deu certo, porque ao mexer na estrutura de propriedade, eu gero uma desorganização tão grande da economia que a gente vai para um novo equilíbrio que está todo mundo pior. Os ricos estão bem pobres, os pobres estão bem pobres também, ninguém ganhou. As experiências reais que nós tivemos, além de envolver muita violência, geram um resultado que você olha assim, 40 anos depois, valeu a pena? Não, não valeu a pena. Você gerou um sofrimento imenso, matou um monte de gente, mudou os contratos, mudou a propriedade sobre os meios de produção e o resultado lá na frente foi uma piora do PIB, uma perda de bem-estar. Então, essas experiências não foram bem sucedidas, mas a origem do argumento tinha uma verdade lá, que é, de fato, uma economia de mercado, com propriedade privada dos meios de produção, a capacidade que a gente tem de, no curto intervalo de tempo, mudar de maneira significativa a distribuição de renda é baixa. E a gente tem que fazer isso numa velocidade que seja compatível com a restrição de recursos. E a minha impressão é que esse longo período, que vem desde os 8 anos do FHC e agora tem uns 17 anos petistas, esse longo período de uma certa hegemonia social-democrata no Brasil, que 8 anos do FHC foi uma social-democracia globalista e os 17 anos petista foi uma social
democracia mais nacionalista, essa longa hegemonia social-democrata, ela gerou baixa taxa de crescimento da produtividade e gerou esse equilíbrio com pressão sobre a demanda permanente e juros altos. E talvez a gente esteja testando os limites desse modelo. Sim. E só para terminar, André, no estudo vocês fazem uma projeção de futuro, né? Era isso que a gente queria entender sobre a mudança, por exemplo, nas regras. Pode levar aí até a 355 bilhões de reais a menos em gastos, é isso? No horizonte de 4 anos. Até 2034, né? Mas pensando no futuro, quando você olha isso, qual é o takeaway que esse estudo leva você a pensar? Eu acho assim, o mais importante do estudo é olhar a situação hoje. O estudo diz, olha, se nós não tivéssemos adotado aquela superindexação do gasto público que nós adotamos com a emenda constitucional da transição, e se nós mantivéssemos a política de atualizar o salário mínimo só pela inflação passada, no quadriênio do Lula, o gasto público seria R$500 bilhão a menos e, portanto, isso geraria uma redução de juros importante. Esse número que eu falei, entre dezembro de 22 e dezembro de 26, a dívida pública vai crescer 10% do PIB. R$500 bilhão é 4%. Ou seja, 40% de todo aumento da dívida é o efeito mecânico direto desse gasto a mais. Agora, evidentemente, esse aumento de gasto gera aumento de juros. Provavelmente, essa conta a gente ainda não fez, eu estou tentando fazer com os colegas. Se a gente tivesse outra regra, talvez a dívida pública no quadriênio do terceiro mandato do presidente Lula já estivesse estabilizada. Ou seja, é uma escolha difícil. Eu entendo o sentido de urgência que o presidente Lula tem, inclusive dado toda a biografia dele, a história de pobreza na infância, de querer resolver mais rápido a questão da desigualdade, aumentar mais rapidamente o salário mínimo e aumentar o orçamento do setor público para saúde e educação. Mas o juro real no Brasil sinaliza que a gente está fazendo isso a uma velocidade que não é compatível com a restrição de recursos da economia. A gente tem que fazer isso a uma velocidade menor. Samuel, aí aproveitando o ensejo, a gente está nesse ano eleitoral, pode ter a continuidade dessa política do presidente Lula ou uma mudança. E muito se fala, vários economistas falam, que a partir de 27 é necessário mudanças na política fiscal, ajuste, falam muito sobre corte de benefícios tributários, etc. Minha pergunta é, se isso que foi colocado no estudo, né, eu acho que talvez esse seja o grande achado do estudo também, se essas mudanças elas não acontecerem, esses ajustes de indexação não acontecerem, essa questão do fiscal, da dívida pública, ela não vai ser resolvida. Não, a gente vai continuar tendo elevação da dívida pública, mas a gente vai continuar tendo juros altos. E aí a minha impressão é que o sistema vai quebrar no juro, não na dívida. Porque o setor público ele consegue ir rolando. É ruim, vai gerando disfuncionalidades, mas ele rola. Agora, as famílias que estão superendividadas e as empresas, essas não conseguem rolar. Ou seja, se a gente não mudar isso no início do ano que vem, a gente vai para uma crise de crédito. E vai ter uma desaceleração da economia, talvez até uma crise econômica, não sei, aí é difícil, mas vai ter algum evento que vai ser detonado por uma crise de crédito. Bom, perfeitamente. Acho que fica muito claro que quem busca uma resposta simples para problemas complexos acaba tendo uma resposta errada. Acho que, Samuel, eu queria te agradecer pela visita. Acho que vai ser uma excelente oportunidade da gente trazer reflexão para o nosso leitor, para o nosso espectador, no momento em que a gente vai entrar num processo de alta polarização, uma campanha que se avizinha, que vai deixar o país um pouco naquele tradicional fla-flu. E eu acho que é isso. Não sei se tem alguma coisa que a gente não perguntou para você que você gostaria de complementar, gostaria de dar oportunidade. Não, eu acho que a gente percorreu bastante coisa.
Acho que temos isso. Acho que por trás do Fla-Flu, a gente tem uma realidade dura que é o encontro marcado que nós temos com os limites da nossa capacidade produtiva. Perfeito. E você? Isso vai acontecer independente de que lado do Fla-Flu vença o pleito eleitoral desse ano. E eu ia dizer ao espectador que o encontro marcado agora é para o final do mês de abril, para você continuar com a gente aqui no Macro em Pauta. Agradecer a sua audiência qualificada. Seguiremos aqui fazendo debates sobre eleições, sobre macroeconomia, sobre geopolítica, especialmente como você pode tomar decisões bem informado. Se você busca uma resposta simples, talvez esse não seja o melhor lugar. A gente vai tentar trazer a reflexão, mostrar as complexidades e mostrar que no final a vida é feita de escolhas e essas escolhas sempre têm consequências. É isso, ficamos por aqui nesse episódio e até a próxima. Um abraço.